Vamos todos juntos semear, a palavra de Deus espalhar, para o mundo que está perdido, vivendo em trevas tão decaído. Vamos juntos levar a esperança para os que não têm confiança, e em nosso viver revelar Jesus, semeando amor e luz. Vamos todos juntos semear, boas novas sempre anunciar, levando paz e alegria, com o céu fazemos parceria. Vamos juntos levar esperança para os que não têm confiança, e em nosso viver revelar Jesus, semeando amor e luz. Vamos juntos levar esperança para os que não têm confiança, e em nosso viver revelar Jesus, semeando amor e luz. Boa noite para todos, que a paz de Deus esteja em cada coração. Agradecemos a Deus pela oportunidade maravilhosa de estar com vocês nesta oportunidade. Que o Espírito Santo possa estar presente em nosso coração e todos juntos nessa noite possamos ter essa experiência com Cristo através do estudo da Palavra de Deus. Convidamos a todos nossos queridos amigos, a todos aqueles que estão sendo partícipes desta programação, que compartilhem, denle like, compartilhem este link com outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam conhecer deste maravilhoso mensagem de esperança. Cristo está às portas, Cristo está em breve a voltar a esta terra e nós precisamos apressurar a segunda vinda de Jesus a esta terra. Por isso que convidamos a todos para que compartilhem, para que possam entregar este mensagem para aquelas pessoas que precisam conhecer esta mensagem. Para dar início a este momento, vamos agora a convidar a todos para fazer uma oração, convidar a presença do Espírito Santo e desta maneira o que vayamos a escutar possamos entender e praticar em nossa vida. Querido Deus que estás nos céus, estamos muito gratos pela oportunidade de estar aqui hoje neste culto. Desejamos que possa abençoar a todos aqueles que se han reunido, que estão presentes nesta programação. Abençoe suas famílias, abençoe sua saúde física e espiritualmente. Que essa noite possa ser diferente, uma noite onde possamos ter essa experiência com Cristo Jesus. Desejamos que possas perdoar nossos pecados, nossas fraquezas e também, de maneira muito especial, possa abençoar aquelas pessoas que estão doentes e que precisam ser saradas por teu poder. Dá-nos de tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quando as lágrimas vêm de aflição e de dor, há um Deus fiel a mim.
quando a força faltar, minha voz não canta, seu amor me envolve assim. Senhor, és fiel a mim nos momentos difíceis, presente está. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel a mim. Quando às vezes falhei, por quanto tempo nem orei, ó Senhor, esperaste por mim. Os dias bons desperdicei e distante eu andei, mesmo assim foste fiel a mim. Procuraste, Senhor, por mim. Com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel, meu coração se pergunta: como pode me amar, meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel a mim. És fiel, fiel a mim. Música que agrada a Deus, e acabamos de escutar um grupo maravilhoso, uma mensagem profunda e que nós precisamos da mesma maneira, por suposto, permitir que o Espírito Santo trabalhe através desta mensagem, né? Então agora, queridos e apreciados amigos que nos escutam e que estão presentes em nossa programação, a palavra de Deus faz menção de alguns textos bíblicos falando sobre
cómo un ser humano fue criado. E assim como foi criado, também fala como o ser humano precisa reconhecer a Deus, precisa reconhecer a Jesus como nosso Criador, como nosso Redentor, como nosso Salvador. E considerando esta situação, existem muitas maneiras de reconhecer o maravilhoso amor de Deus por nós. Então, uma das maneiras de como nós poderíamos reconhecer é através das ofertas. Por isso que nós desejamos agora convidar a vocês para que, segundo que Deus coloque em seu coração, você possa ofertar. Lembrando algo muito interessante, apreciados oyentes, e é que nós estamos procurando avançar nosso estudo de gravação, de transmissão destes programas, e nossos equipamentos precisam muitas vezes atualizar-se. E por isso que desejamos que, segundo que Deus coloque em seu coração, com a finalidade de crescer, de atualizar estes equipamentos, você possa estar ofertando. A palavra de Deus fala: quem sou eu e quem é meu povo, para que pudesse receber coisa alguma de parte de Deus? Todo é teu e do recebido de tua mão, isso te damos. Então, tudo que nós recebemos de nosso Senhor, precisamos agora reconhecer através das ofertas. Então, na tela estará aparecendo agora a informação, por exemplo, se você deseja fazer o Pix, então ali estará a informação que se requer para, dessa maneira, você ofertar para Deus. Dessa maneira, a obra de Deus avançará. Si las sombras de esta vida amenazan hoy tu fe, provocando que te olvides que muy pronto volveré, pon tus ojos al pasado, en la cruz donde ¿qué más pruebas quieres que esta? Yo te amé, mi vida di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo sientas que demore y parezca que no vuelva, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Si tú piensas que es tan fácil olvidar lo que enseñé en la historia de este mundo, el camino ya tracé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, yo jamás así dejaría la promesa que te di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y
Deus possa abençoar a vocês por esta oferta que han apresentado para Ele. Realmente, Deus abençoe e está disposto a derramar muitas bênçãos sobre aqueles que abrem seu coração para desta maneira aportar para a causa do Senhor. Amém. Muito bem, agora nós vamos a ter nossa parte central de nossa programação de hoje, desta noite. Lembramos a todos que procuremos compartilhar esta mensagem, denle like, compartilhem esta informação com outras pessoas. Muitas vezes as mensagens de Deus conseguem salvar vidas. Muitas pessoas poderiam estar precisando a mensagem de hoje. Você é escolhido para dessa maneira ser um transmissor, para ser um canal para outras pessoas. Quando chega um momento de entrar nos céus, então muitas pessoas se encontrarão com surpresas. Aquelas que receberam aquelas mensagens poderão falar assim: obrigado, Senhor, obrigado pelaquela pessoa que enviou para mim esta mensagem, porque através disso, agora eu estou aqui. Então é muito interessante que nós participemos desta maravilhosa obra evangelística. Muito bem, queridos amigos, nosso texto inicial para essa noite nos encontramos no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu achei muito interessante este texto bíblico, porque apresenta como Deus se interessa por cada detalhe. Não sei se vocês perceberam a mesma coisa, mas aqui apresenta, como Deus se interessa pelos detalhes que muitas vezes são esquecidos por nós. É interessante como Deus tem contado todos os cabelos de nossa cabeça. Você já ha tirado esse momento para contar quantos cabelos você tem em sua cabeça? Já pensou? Eu fiquei pensando nesta situação e é muito difícil saber quantos cabelos eu tenho em minha cabeça. Mas Deus sabe todas estas coisas. O que quer dizer isso? Que Ele conhece tudo. O mais profundo de seu coração, o mais profundo de seus pensamentos, Deus conhece. Se você está triste, se você está angustiada, com problemas, dificuldade, Deus deseja que você considere que Ele conhece todas estas coisas. Em outras palavras, Deus se interessa pelos detalhes. E por isso que nessa noite, meus queridos oyentes, amigos, nós vamos a ter um tema maravilhoso que tem que ver com alguns detalhes, ou tem que ver com um pequeno detalhe. Por exemplo, nós vemos na tela, não sei se nossos queridos oyentes estão vendo ali, mas nós vemos ali na tela duas frutas. Bom, é realmente uma mesma fruta, né? Só que elas estão em duas condições. Uma condição, tem uma que tem uma condição maravilhosa. Se você vai para um mercado, vai para o supermercado e olha uma maçã muito boa, gostosa, e vê outra que está não em uma boa condição, então tem um buraco quizás, qual você escolheria? Qual das duas escolheria? Será que você escolheria aquela que está em processo de descomposição? Ou você escolheria aquela que está em um bom estado? Eu escolheria aquela que está em um bom estado. E eu acredito que você também escolheria aquela que está em bom estado. Da mesma maneira, meus queridos amigos, Deus se interessa também por estas coisas. E é isso precisamente o que nós desejamos falar um pouco nessa noite. Sobre um pequeno detalhe.
E a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 36, fala assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiveram falado. Então, são palavras realmente muito duras, muito fortes para nós. Naquele momento, naquele dia do juízo, então cada pessoa, cada ser humano dará conta de cada palavra, ou seja boa, ou seja uma palavra ruim. Você então e eu, se não nos arrependemos, então daremos conta dessas coisas. Isso nos evidencia, nos manifesta, nos ensina que precisamos atender os pequenos detalhes. Existe um pensamento que um homem falou, um pensador chamado Leandro Mensen. Ele falou as seguintes palavras, eu achei muito interessante, que tem muito que ver com nosso tema de hoje. Ele falou assim: não são as grandes conquistas que mudam uma história, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, não são as grandes conquistas que mudam uma história. O que muda uma história são os pequenos detalhes. Poderia ser que você levou uma educação onde foi afetada sua pessoa, mas no momento de você colocar atenção a esses detalhes que ocasionaram esses defeitos em você, no momento de você agora colocar essa atenção nos pequenos detalhes, você conseguirá uma conquista maravilhosa, porque os detalhes são aqueles que impactarão ao ser humano. Existem detalhes que poderiam ocasionar a morte eterna, ou seja, em outras palavras, por um detalhe, uma pessoa pode perder os céus, mas também por um detalhe, uma pessoa pode alcançar a salvação. Sabia isso? Nós vamos a ter algumas histórias, vamos a falar sobre algumas histórias. Eu quero falar sobre uma história muito interessante. A primeira história desta noite, neste culto, é sobre um rei que ele tinha a um companheiro, a um súbdito, a um servo que trabalhava para ele. Este rei, um dia, começou a falar com este servo, e este rei era totalmente ateu. Ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. E o servo, ele falava sempre de Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é nosso Criador, sustentador de todas as coisas. E este rei não acreditava em nada do que ele falava. Em uma oportunidade, este rei saiu fora do castelo e se encontrou com um animal muito salvage, e este animal começou a atacar a ele. E ele estava lutando com este animal quando, em um momento, aquele servo percebeu o que estava acontecendo e saiu correndo para salvar a este rei. Conseguiu separar o rei do animal, levou ao rei para casa. E o rei, ele falou com as seguintes palavras para este servo. Ele falou: você que fala de Deus, que você me pode dizer desta situação? Aquele servo, um pouco com medo, ele falou: querido rei, a única coisa que eu poderia dizer para você é que Deus é muito bom. E o rei ficou tão bravo, tão molesto, que ele mandou a colocar preso aquele servo. E colocou preso aquele servo. Alguns dias depois,
o rei decidiu novamente sair do castelo e passou perto de um lugar onde havia uma tribo de índios, onde nessa tribo faziam sacrifícios de seres humanos. De alguma maneira, pegaram a ele, aquele rei, aquela tribo, levaram para aquele lugar onde seria sacrificado. Esta tribo fazia sacrifício para deuses pagãos. Então, amarraram a ele e aquele sacerdote daquela tribo pegou aquela faca e estava a ponto de assassinar, de tirar a vida daquele rei. Quando de pronto olhou para sua mão e percebeu que acontecia algo em sua mão. Tinha 4 dedos. Ele ficou surpreso desta situação, aquela faca saiu voando para outro lugar e aquele sacerdote falou: não conseguiremos apresentar este sacrifício. O homem está incompleto, tem um defeito. Então aquele homem foi solto, aquele rei foi solto e foi levado então para sua casa. A verdade, foi levado até certo lugar e ele continuou o caminho para seu castelo. Naquele momento, quando o rei estava sendo atacado por aquele animal, o animal conseguiu tirar um dedo dele. Então, foi por isso que eles não conseguiram sacrificar aquele rei para seus deuses pagãos, porque eles sacrificavam pessoas totalmente completas. E foi interessante que no momento de eles perceber que faltava um dedo, então não conseguiram sacrificar. Por esse pequeno detalhe, a vida do rei foi preservada. O rei chegou a seu castelo com muito medo, foi até aquele lugar onde estava preso aquele servo e falou para ele: estou muito contente porque sei que Deus é muito bom. Mas eu tenho uma dúvida e eu quero saber se você fala que Deus é tão bom, por que Deus permitiu que eu colocara preso a você? Aquele servo falou: oh, querido rei, Deus é tão bom que se Ele não tivesse permitido que você me colocasse preso, seguramente eu ia a morrer. Porque no momento de você ser liberado daquele momento, eu ia estar em seu lugar. Então nós vemos como aquele grande rei ficou surpreso desta situação e agora ele acreditou em que Deus realmente era um Deus real. Da mesma maneira, queridos amigos, como nós falamos no princípio, existem detalhes que podem levar a uma pessoa a perder a vida eterna, mas também existem detalhes que podem levar a uma pessoa a alcançar a vida eterna. Então, existe um pensamento que fala da seguinte maneira: antes de vir à terra, o plano jazia perante ele, perfeito em todos os seus detalhes. Aqui estamos falando sobre a missão, o ministério de Cristo Jesus, quando ele veio a esta terra. Muito antes de que Jesus viera à terra a morrer por nós, o plano já estava estabelecido. E ele seguiu esse plano de uma maneira perfeita em todos os seus detalhes. Então, nós vemos mais uma vez como Deus se interessa em aqueles detalhes que muitas vezes são passados por alto de nossa vida. Muito bem, agora nós vamos a ver, já vimos como um detalhe salvou a vida de um ser humano, falando em termos aqui no mundo, né? Agora nós vamos a ver como um pequeno detalhe quase leva a uma pessoa a perder não somente a vida aqui na terra, sino também a vida eterna. E estamos falando, queridos amigos, de Moisés.
Moisés, um homem manso, o homem mais manso considerado na terra, foi Moisés. E nós vemos na palavra de Deus, no livro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 a 22, que se apresenta uma experiência que Moisés conseguiu ter com Deus. Por exemplo, aqui nesta Bíblia, fala assim: Deus fala com Moisés em Horebe. Após desta experiência, se apresenta: Deus envia a Moisés em missão. Após deste texto, então apresenta a revelação do nome de Deus. Ou seja, nesse capítulo de Éxodo, capítulo 3, apresenta aquele momento quando Deus chamou a Moisés para uma missão. Qual era a missão? Libertar ao povo de Deus do Egito. Mas Moisés precisava de uma preparação. Nós vemos que Deus se apresenta em uma sarça que não se conseguia queimar. Moisés se acerca com muito medo, mas considerando que realmente era Deus. E foi ali quando Deus chamou a Moisés e apresentou para ele aquela missão. E nós vemos que, segundo a história, que após de receber esta missão, Moisés se prepara agora, juntamente com seus filhos, sua esposa, e se preparam para ir a esta missão. E agora no capítulo 4, versículo 24, ele indo para realizar esta missão, vamos ler aqui capítulo 4, versículo 24. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Como? Fazia algum tempo atrás, no capítulo 3, Deus escolheu a Moisés para fazer uma missão. Como que agora, Deus ia tirar a vida do filho de Moisés, no caso a Moisés? Como é isso? Parece algo inexplicável, algo contraditório. Deus chama e agora quer tirar a vida de Moisés. Por que Deus quis matar a Moisés? Porque acontecia algo interessante, e é que quando Deus estabeleceu seu pacto com Abraão, ele estabeleceu este pacto com Abraão. ¿Através de quê? Gênesis capítulo 17, versículo 11 e 12, nos falam sobre esse pacto que Deus estabeleceu com Abraão. A Bíblia fala assim: e vos circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo filho homem nas vossas gerações. Aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. Então, o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, consistia em que todo filho de 8 dias devia ser circuncidado. E quando nós comparamos este pacto que Deus fez com Abraão, com a vida de Moisés, vemos que Moisés passou por alto aquele pacto que Deus havia feito com Abraão. Como assim? Acontecia algo entre a vida de Moisés e a vida de a esposa de Moisés, Sípora. Moisés havia recebido a mesma instrução que devia circuncidar a seu filho aos 8 dias. Só que a esposa de Moisés não era da mesma terra, era de outra terra.
a esposa de Moisés era era midianita. Em Midianita, tenían uma costume totalmente diferente ao que Deus havia estabelecido com respeito à circuncisão. E nós vemos, por exemplo, que os midianitas, eles se acostumavam a circuncidar não aos 8 dias, senão circuncidavam no momento da adolescência. Não somente circuncidavam no momento da adolescência, senão que também tinham a possibilidade de circuncidar antes do casamento. E todo esto era dando preferência à mulher. Ou seja, eles preferiam satisfazer os desejos no momento das mães, antes que levar a cumprimento aquele pacto que Deus havia feito com Abraão. Eu imagino, queridos amigos, que no momento que Moisés e Zípora, eles se casam, formam uma família, no momento deles formar uma família, vemos como de alguma maneira se encontraram com essa disputa, com essa controvérsia. Quizás Moisés queria circuncidar a seu filho aos 8 dias, a esposa não queria circuncidar, ela queria circuncidar no momento da adolescência ou antes do casamento. Enfim, existia essa disputa entre aquele casal. Uma coisa totalmente que poderia ser aplicada no nosso tempo. Hoje, muitos casais poderiam ter essa disputa. Quizás não conseguem harmonizar em algum assunto, em alguma ideia, em algum projeto. Quizás não conseguem harmonizar em estas coisas. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos colocar em primeiro lugar a quem? A Deus. E com respeito à esposa de Moisés, existe um pensamento que fala assim: Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus, cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Então, Moisés preferiu desatender a voz de quem? De Deus, para atender a voz de sua esposa. Queridos amigos, aqui vemos algo muito interessante. Muitas vezes nós cedemos à persuasão de nossas esposas, muitas vezes cedemos à persuasão de nossos filhos, de algum familiar, de algum amigo, sabendo que a primeira ordem a obedecer é a de Deus. Não estou falando que não hemos de considerar a nossas esposas, nossos familiares, nossos amigos, os conselhos. Não estou falando isso. Estou falando que, em primeiro lugar, não deve ser desatendida o mandato de Deus. Moisés desatendeu aquele mandato de Deus, que era de circuncidar a seu filho aos 8 dias, para atender a persuasão de sua esposa. Às vezes, as famílias, vamos trabalhar no dia sábado. Aí, bom, vamos então trabalhar porque realmente precisamos para que entre dinheiro. E então aí se cede. Vamos de alguma maneira a ir para alguma festa, né? Alguma festa. Eu acho que Deus não vê isso como uma ofensa. Enfim, tantas coisas que podem acontecer no momento de nós colocar em cima qualquer mandato humano em vez de colocar um mandato de Deus. Então, a razão pela qual, queridos oyentes, Deus intentou
de alguma maneira, matar a Moisés, tirar a vida de Moisés, era precisamente por aquele pequeno detalhe. Existia um pequeno detalhe que havia sido desatendido na vida de Moisés. Agora eu quero perguntar para cada um de vocês: quais são aqueles detalhes que estão impedindo que o Espírito Santo trabalhe em sua vida? Quais são aqueles detalhes que estão levando a você, infelizmente, a desaproveitar as bênçãos de Deus? Se existe algum detalhe que está impedindo esse trabalho de Deus em nós, precisamos então organizar nossa vida. Prestar atenção a esse detalhe. Prestar atenção aos mandatos de Deus em primeiro lugar. E dessa maneira eu acredito que estaremos preparados para dessa maneira ver como Deus vê. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, se apresenta um pensamento muito interessante. Apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, aqui, a essência deste pensamento é que as raposinhas, aqueles animais bem pequenos, ou em outras palavras, segundo o contexto que nós estamos falando, são os detalhes pequenos que poderiam levar a uma alma a perder a vida eterna, como também são os pequenos detalhes que poderiam levar a alcançar a vida eterna. E na palavra de Deus fala assim: assim pois não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. O livro de Apocalipse apresenta: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Queridos amigos, realmente os detalhes são muito importantes. Os detalhes podem alegrar a vida de um ser humano. Quando você acorda, bom dia, você não está sabendo quão essas palavras poderiam ser poderosas para mudar o dia triste de uma pessoa. Quando você fala uma palavra ruim, a uma pessoa poderia ocasionar terríveis consequências. Quando você descuida um pequeno detalhe em sua vida pessoal, em sua vida espiritual, você não imagina as consequências terríveis que poderiam levar a ocasionar a perda da vida eterna. Mas também aqueles detalhes pequenos que se fazem com a finalidade de melhorar em nossa vida. Detalhes como, por exemplo, você acorda e abre sua Bíblia e medita, reflete na palavra de Deus. São detalhes que ajudarão a você a crescer na graça no Espírito Santo. São pequenos detalhes que levarão a muitos realmente a alcançar vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vocês, que Deus me possa abençoar a mim também, para que dessa maneira, com sua ajuda, possamos prestar atenção àqueles detalhes que livrarão a uma alma da morte e levarão para ter vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada um de suas famílias. Esse é meu desejo para todos. Amém. Quando paro pra pensar no viver, me pergunto o que eu quero ser. Continuar como estou, como eu a dirigir meus caminhos, minha vida. Logo vem outra opção de viver, renunciar o eu e me submeter. Muitas
Às vezes fico assim, sem caminho a seguir, na indecisão da vida. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, Novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. as pessoas têm seu real valor, este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com amor, graça e perdão, e Jesus a me guiar. Se a Cristo escolher no viver, minha vida então irá renascer. Muita paz desfrutarei, na esperança viverei de uma vida superior pra mim. Te peço, ó Jesus, em me guiar, com tua ajuda os teus passos palmilhar. Quero então dizer com fé que o eu não vive em mim, só Jesus vive em meu coração. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, Novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. as pessoas têm seu real valor, este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com graça e perdão, E Jesus a me guiar. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. as pessoas têm seu real valor, este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com amor, graça e perdão, E Jesus a me guiar. e Jesus a me guiar. Agradecemos a todos pela oportunidade de acompanhar-nos neste programa. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E desejamos deixar saludar alguns que estão presentes aqui na programação online. Moisés Modesto
muitas saudações para você, que Deus possa abençoar sua família. Vamos estar orando também por sua saúde e por todos aqueles que de alguma maneira têm seu pedido, mas não conseguiram postear, não conseguiram publicar. Nós estaremos orando por todos vocês. Sabemos que este programa será retransmitido, ele ficará guardado e todos aqueles que consigam assistir a ele, então estaremos desde já orando por cada um de vocês, tá bom? Então agradecemos a todos pela oportunidade de acompanhar-nos neste programa e agora nós vamos a finalizar fazendo uma oração. Querido Deus, que estás nos céus, estamos muito gratos pela oportunidade de estar aqui nessa noite, escutando Tua palavra, escutando quão importante é os detalhes que precisam ser atendidos em nossa vida. Conheces cada um deles, conheces nossas lutas e fraquezas, debilidades, aquelas coisas que precisamos melhorar para dessa maneira estar capacitados, habilitados para entrar nos céus. Abençoe a cada pessoa que estava presente nessa transmissão e todas aquelas que han de ver este programa em outro momento. Que possa abençoar a todas suas famílias, sua saúde espiritual e fisicamente também. E desejamos deixar nossas vidas em tuas mãos, desejando que teu Santo Espírito possa dirigir nossa vida e nosso coração nessa noite. É meu desejo e principalmente o desejo de Cristo Jesus para com cada um de nós. Que possamos valorar aquele grande sacrifício que Jesus fez por nós e desta maneira preparar-nos para a sua segunda vinda a esta terra. Todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos juntos semear